4 de fevereiro de 1943. Na pequena cidade lituana de Plunge, nasce uma menina destinada a entrar para a história. Seus pais, um engenheiro e uma professora, eram intelectuais no verdadeiro sentido da palavra. Eles dão à filha o nome de Wanda Boaskiewicz. Ninguém ainda sabe que esta pequena e frágil menina um dia vai subir onde nem os homens mais corajosos se atrevem a ir. A Segunda Guerra Mundial termina e a família se muda para Wrocław, na Polônia. A cidade está em ruínas, a vida começa do zero. Mas Wanda, desde criança, não é do tipo que fica parada. Atletismo, vôlei. Ela corre pelas quadras, salta, compete, tem energia para dar e vender. Na escola, ela não é apenas uma boa aluna, é a melhor. Matemática, física, tudo vem com facilidade para ela. Os pais veem nela uma futura cientista. E Wanda não os decepciona. Ela entra na Universidade de Tecnologia de Wrocław para estudar engenharia elétrica. Ela se forma, consegue um emprego. Engenheira eletricista, depois programadora de computador. A carreira decola. Tudo certo, tudo conforme o plano. Estabilidade, respeito dos colegas, um bom salário. Os pais estão satisfeitos. A sociedade aprova. Mas algo dentro dela começa a se rebelar. O escritório, os projetos, os cálculos. Tudo isso é bom, mas a alma dela pede algo mais, algo real. Até que um dia, ainda na faculdade, ela vai para as montanhas com amigos. Os Sudetos, rochas baixas, nada de especial. Mas para Wanda, é como um choque elétrico. Ela escala a primeira parede e percebe. É isso. É essa a sensação. Liberdade, risco, desafio. Aqui não importa que você é mulher. Só uma coisa importa. Se você consegue ou não. E ela consegue. 1962. Wanda vai com um grupo de estudantes para as montanhas Tatra. Isso já não é um passeio pelos Sudetos. São montanhas sérias, picos afiados, geleiras. Aqui é preciso técnica, resistência e saber trabalhar em equipe na cordada. E Wanda pega tudo muito rápido. Ela treina como uma obcecada, todo fim de semana, para as montanhas. Toda noite depois do trabalho, preparação física. As mãos ficam cheias de calos, os músculos doem, mas ela não para. Seus amigos alpinistas a olham com respeito. E então, 1964. Wanda tem 21 anos. Ela é convidada para uma expedição ao Pamir. Dá para imaginar? O Pamir. Picos de 7.000 metros, ar rarefeito, a altitude de verdade. O líder do grupo é o experiente alpinista Andrzej Zawada. Para Wanda, é a chance da sua vida. Ela arruma a mochila e voa para a Ásia Central. Mas, chegando lá, ela leva um banho de água fria. Os homens da equipe a veem como um obstáculo. Alguns nem escondem o descontentamento. Por que trouxeram uma garota? Ela só vai atrasar o grupo, vai ficar reclamando da altitude, vai cair na primeira cordada difícil. Wanda fica em silêncio. Ela sabe que palavras não provam nada aqui, só as ações. E ela começa a trabalhar. Carrega equipamentos para os acampamentos de altitude, lado a lado com os homens. Vai na frente da cordada, onde os outros hesitam. Não reclama quando a cabeça dói por causa da altitude. Não chora quando as mãos sangram por causa das rochas afiadas. No final da expedição, até os céticos mais teimosos se calam. Essa polonesa é um monstro. Ela é mais forte que metade dos caras da equipe. E o mais importante, ela tem uma vontade de ferro. Ela não desiste. Nunca. Depois do Pamir, algo dentro dela muda de vez. O escritório, o trabalho, os projetos de engenharia. Tudo isso agora é só um jeito de ganhar dinheiro para a próxima expedição. A vida de verdade começa lá, nas montanhas, em altitude, onde cada passo é um desafio. No final dos anos 60, a Wanda já não é só mais uma participante. Ela é quem organiza. Ela mesma planeja as rotas. Ela mesma monta as equipes. Ela mesma toma as decisões. E a sua reputação cresce. Nos círculos de alpinismo, dizem que ela é dura, exigente, não tolera fraqueza, mas confiável. Com ela, você chega lá. Só que isso tem um preço. A Wanda não é de fazer concessões. Ela não vai ficar no acampamento base cozinhando sopa enquanto os homens atacam o cume. Ela vai na frente. Ou então, não vai. E isso irrita muita gente. Especialmente aqueles que estão acostumados a ver a mulher na montanha como um cenário, um apoio, mas nunca a líder. 1967. Os Alpes. A Wanda está no pé da face leste da Aiguille du Grépon, olhando para cima.
A rocha sobe quase na vertical, em direção ao céu. Cornijas afiadas, trechos de gelo, lugares onde você precisa se segurar literalmente com a ponta dos dedos. Os homens já faziam essa rota há décadas, mas as mulheres, nenhuma vez. Ao lado da Wanda está Halina Kruger-Zirokomska, outra polonesa, tão teimosa e forte quanto ela. Elas se encordam e começam a subida. Hora após hora, elas escalam. Os dedos ficam dormentes de frio, os músculos queimam, mas elas não param. E quando chegam ao cume, elas percebem. Acabaram de fazer história. A primeira ascensão feminina daquela face. Ponto final. Mas a Wanda não é do tipo que para em uma vitória só. No ano seguinte, um novo desafio. Noruega, a parede do Troll. Vocês conseguem imaginar a dimensão disso? A maior parede de rocha vertical da Europa, mais de 1 quilômetro de paredão puro. Até os alpinistas mais experientes olham para ela com um certo receio. Wanda e Halina, de novo na mesma cordada. Elas avançam dia após dia, dormem em saliências minúsculas amarradas pelas cordas. Um movimento em falso. E é uma queda no abismo, mas elas conseguem. De novo, a primeira ascensão feminina. De novo, seus nomes nos registros da história. Depois dessas vitórias, a Wanda percebe. As paredes são ótimas, mas ela precisa ir mais alto. Muito mais alto. Ela precisa da altitude de verdade, onde o ar é rarefeito, onde cada respiração é uma luta, onde o corpo trabalha no limite. 1970. Pico Lenin, 7.134 metros. Isso já não são os Alpes, é o Pamir, a zona onde o verdadeiro jogo com a altitude começa. A Wanda sobe pela rota normal, mas para ela é o seu primeiro pico de 7.000 metros. O primeiro cume onde o corpo começa a sofrer de verdade com a falta de oxigênio. Ela sobe devagar, de forma metódica. A cabeça lateja, o coração dispara, os pulmões ardem, mas ela continua, e ela chega lá. 7.134 metros. Isso já é outro nível. 2 anos depois, o Hindu Kush, Noshak, 7.492 metros. Uma expedição polaco-soviética. E a Wanda, de novo, está no grupo de ataque. De novo, acima dos 7.000. E de novo, ela prova. Uma mulher pode ir aonde os melhores homens vão. Mas o maior feito ainda estava por vir. 1973. O Eiger, a face norte, uma lenda do alpinismo, uma parede que ceifou dezenas de vidas. É conhecida como a Parede da Morte. Avalanches, deslizamentos de rochas, quedas de gelo. Aqui, tudo joga contra você. A Wanda avança numa cordada puramente feminina, e isso é um ponto fundamental. Sem homens, sem ajuda. Apenas mulheres, apenas a sua força, as suas decisões. E elas conseguem. A primeira escalada feminina da face norte do Eiger. O mundo do alpinismo fica em choque, mas a Wanda já olha mais além. As paredes já não são suficientes para ela. Ela quer os picos de 8.000 metros. Mas antes, mais um marco. 1975. Gasherbrum Tréssero, 7.946 metros. Um cume que ninguém ainda tinha escalado. Um pico por conquistar. A Wanda lidera a expedição. É o projeto dela, a equipa dela, as decisões dela. Eles avançam para um cume considerado um dos mais difíceis. E, embora a subida não termine em triunfo, o tempo e as condições são brutais demais. O simples facto de uma mulher estar no comando de uma expedição destas já é o suficiente para arrebentar com todos os estereótipos. Em meados dos anos 70, a Wanda percebe claramente: as paredes são o passado. O futuro está nos picos de 8.000 metros. Os 14 gigantes dos Himalaias e do Karakoram, cumes onde uma pessoa balança na linha tênue da sobrevivência, onde o ar é tão rarefeito que o cérebro começa a desligar, onde cada passo pode ser o último. Ela continua a ir aos Alpes, a atacar paredes tecnicamente complexas, mas tudo isto é apenas treino, a preparação para o desafio principal, para a altitude onde começa a zona da morte. E então, chega o ano de 1978. Uma expedição polaco-austríaca ao Everest, 8.848 metros, o teto do mundo. A Wanda é integrada na equipa como segunda vice-líder, mas ela sabe perfeitamente. O cargo é uma coisa, a realidade é outra. A tensão na equipa volta a sentir-se. Parte dos membros não quer que uma mulher integre o grupo de ataque ao cume.
Eles acham que ela devia ficar no acampamento, a dar apoio, mas não subir. É perigoso demais. Não é lugar para uma mulher. A Wanda fica em silêncio e prepara-se. Aclimatização, subidas para ganhar altitude, regressos ao acampamento base. O corpo aprende a funcionar em condições de privação de oxigênio. Cada célula do corpo adapta-se à nova realidade. E ela toma uma decisão que choca muita gente. Ela vai subir sem oxigênio suplementar. Conseguem imaginar? Para o Everest, para a zona da morte, onde as pessoas mal conseguem mexer as pernas mesmo com garrafas de oxigênio, e ela vai sem nada. É loucura ou genialidade. 16 de outubro, o grupo de ataque sai do último acampamento de madrugada. Escuridão, um frio de 40 graus negativos, um vento que te arranca do chão. A Wanda avança passo a passo. Cada movimento exige um esforço sobre-humano. Os pulmões parecem que vão rebentar. A cabeça gira, mas ela continua. Hora após hora, metro a metro, o sol nasce e o mundo sob os seus pés vai ficando cada vez mais pequeno. As nuvens estão lá embaixo. Os picos das outras montanhas parecem brinquedos, e ali está ela, no topo do Everest. A terceira mulher na história a atingir este ponto, e a primeira europeia. Sem oxigênio, apenas com a força da sua vontade e do seu corpo. A Wanda desce do Everest, já como uma lenda. As revistas de alpinismo de todo o mundo escrevem sobre ela. Entrevistas, artigos, fotografias. Ela já não é apenas uma alpinista forte. Ela é a maior alpinista de altitude do mundo. A mulher que provou que qualquer um pode escalar os picos de 8.000 metros, se tiver força, vontade e garra. Mas para a Wanda, isso não era o fim. Era só o começo. Um pico de 8.000 metros conquistado. Faltavam 13. E então, ela tem um sonho que parece loucura até para os alpinistas mais experientes. Ela quer ser a primeira mulher a escalar todos os 14 picos de 8.000 metros do planeta. Ninguém tinha feito isso antes dela, nenhuma mulher. E mesmo entre os homens, eram pouquíssimos. Mas a Wanda não era do tipo que tem medo do impossível. Para entender de onde vinha essa força de vontade sobre-humana da Wanda, a gente precisa olhar para a vida pessoal dela, lá onde por trás dos triunfos se escondem as perdas, e as escolhas que pouca gente estaria disposta a fazer. A Wanda se casou 2 vezes. Na primeira, adotou o sobrenome Zekovic. Na segunda, Rutkiewicz. Mas os 2 casamentos foram uma tentativa de conciliar o inconciliável. As montanhas e a vida em família, as expedições e a rotina, a liberdade e as obrigações. Ela não teve filhos, e essa foi uma escolha consciente. Ela entendia que a maternidade seria uma âncora, uma responsabilidade que aprenderia em casa. E ela precisava estar lá em cima, no ar rarefeito, no limite do possível. Um filho e os picos de 8.000 metros eram 2 mundos diferentes. E ela escolheu as montanhas. Ao mesmo tempo, ela continuava trabalhando. Engenheira eletricista, programadora, escritório, projetos, salário. Mas todo mundo na comunidade de alpinismo sabia que aquilo era só fachada. A verdadeira Wanda vivia nas expedições. O trabalho era só um jeito de ganhar dinheiro para a passagem até o próximo cume. Os colegas poloneses balançavam a cabeça. Afinal, ela poderia ter construído uma carreira, subido na empresa, se tornado alguém na sua área. Mas ela escolheu outro caminho. Deixou para trás a vida normal por algo que, para a maioria, parecia loucura. E essa escolha tinha um preço. E não era só a carreira e a felicidade familiar. O primeiro marido morre. Depois, nas montanhas, um amigo próximo, Kurt Lindsey Kruger, perde a vida numa avalanche. São golpes que quebram muita gente. Mas a Wanda não para. Pelo contrário, depois de cada tragédia, ela volta para as montanhas, como se as montanhas fossem o seu jeito de lidar com a dor, ou a sua maneira de entender pelo que realmente vale a pena viver. Um dia, ela diria: "Eu não consigo mais viver sem o alpinismo. Quanto mais difícil a rota, mais forte eu fico." E isso não é uma metáfora. É literalmente a vida dela. As montanhas tiram dela as pessoas que ela ama, mas também dão a ela aquilo sem o qual ela não consegue existir. Mas essa força toda tem um outro lado. A Wanda não sabe ceder, não sabe ficar quieta, e isso a torna uma pessoa difícil, especialmente para os homens, acostumados a dar as ordens. Ela ganha a reputação de ser uma líder durona. Alguns a chamam de dama de ferro do alpinismo, outros simplesmente de megera. Ela é exigente, categórica, não tolera fraqueza.
Se alguém na equipe não está dando conta, ela fala na cara, sem diplomacia, sem rodeios. Os conflitos se tornam parte da vida dela, principalmente na preparação das grandes expedições nacionais, onde as decisões são tomadas por comitês, onde é preciso negociar, buscar um meio-termo. A Wanda não é capaz disso. Para ela, ou está certo, ou está errado. Não existe meio-termo. A história do Everest em 78 é um exemplo perfeito. Quando a equipe de ataque está sendo formada, parte dos membros boicota abertamente a inclusão dela. Eles coletam assinaturas, escrevem cartas, pressionam a liderança. A ideia era que uma mulher no cume seria um risco para a equipe toda, que ela ficasse no acampamento. Wanda descobre isso e explode. Ela não pede, não implora, ela exige. Eu passei pelo mesmo treinamento que vocês. Estou na mesma forma. Eu vou para o topo. Ponto final. E no final, ela vai. E consegue chegar, sem oxigênio, enquanto aqueles que a boicotaram usam cilindros de oxigênio. Depois disso, ela toma uma decisão. Chega de equipes mistas, onde os homens decidem por ela. Ela começa a organizar as suas próprias expedições, principalmente femininas, onde cada participante é responsável por si mesma, sem tutela, sem proteção, sem condescendência. Os alpinistas poloneses ficam divididos nas suas opiniões. Alguns a respeitam pela sua disciplina de ferro, por elevar o nível para todos. Outros a criticam por ser tão categórica, pela sua falta de flexibilidade. Dizem que é impossível trabalhar com ela, que ela coloca a ambição acima do espírito de equipe. Mas a Wanda não se importa com isso. Ela defende consistentemente uma ideia. A mulher não precisa da tutela masculina na rota. A mulher é capaz de tomar decisões, assumir responsabilidades, arriscar a própria vida, de igual para igual. E melhor ainda, na frente. Ela diz abertamente: eu não conquisto montanhas, eu conquisto a mim mesma. E de quebra, os estereótipos de que lugar de mulher não é ali. Cada escalada para ela não é apenas uma conquista esportiva, é um manifesto. E agora, com o manifesto proclamado, era preciso um objetivo que o materializasse por completo. Wanda o formula de maneira simples e audaciosa. Todos os 14 picos de 8.000 metros. A primeira mulher na história. No planeta, existem apenas 14 picos com mais de 8.000 metros de altitude. 14 gigantes, onde o ser humano entra na zona da morte. Onde o corpo começa a morrer a cada hora que passa. No final dos anos 70, apenas alguns homens tinham escalado todos os 14. Entre as mulheres, ninguém tinha chegado nem perto. Wanda olha para essa lista e percebe: esse é o verdadeiro objetivo. Não apenas o Everest, nem um par de picos para constar, mas a coleção completa, todos os 14. E ela começa a colecioná-los metodicamente. 1985. Nanga Parbat, 8.126 metros. A montanha é apelidada de Devoradora de Homens. Ela já tirou dezenas de vidas. Wanda vai para lá com Kristina Palmovska e Anna Chervinska. Uma equipe puramente feminina. Nenhum homem, nenhum suporte. Elas sobem devagar, se aclimatam, montam acampamentos intermediários. E conseguem. A primeira escalada puramente feminina do Nanga Parbat na história. 3 polonesas no cume da Devoradora de Homens. O mundo do alpinismo fica em choque mais uma vez. Mas, na mesma temporada, Wanda parte para o Broad Peak, e aqui a sorte muda de lado. A uma altitude de cerca de 7.800 metros, uma tempestade começa. A sua parceira se perde na nevasca. Wanda fica sozinha. Continuar seria suicídio. Ela dá meia volta e desce, sem o cume. Isso é raro para ela, mas até mesmo a Wanda entende. Existe uma linha tênue entre a coragem e a estupidez. 1987. Xixapangma, 8.027 metros. A Aresta Sudeste, uma rota tecnicamente complexa. Wanda consegue. A primeira polonesa a chegar a este cume. Mais um pico de 8.000 metros para a coleção. E a seguir, uma sequência. Em 1989, o Gasherbrum 2. Em 1990, o Gasherbrum 1. Em 1991, o Cho-Oyu. E depois, o Annapurna 1. 4 picos de 8.000 metros em 3 anos. É um ritmo alucinante, até mesmo para os homens. No final de 91, Wanda já tem 8 picos de 8.000 metros. Mais do que qualquer outra mulher no planeta. Ela já é uma lenda. Mas para ela,
Isso é apenas um pouco mais da metade do caminho. Ainda faltam 6 cumes. O próximo da lista, Kangchenjunga, 8.586 metros. A terceira montanha mais alta do mundo. Seu nome se traduz como os 5 tesouros da neve. Mas esses tesouros são guardados pela morte. Wanda planeja o Kangchenjunga como seu 9º pico de 8.000 metros. Mais um passo em direção à coleção completa. Ela não sabe que este passo será o último. Mas antes de falar sobre o Kangchenjunga, precisamos voltar no tempo. Voltar à montanha que assombrou Wanda por anos, ao K2, ano de 1982. Wanda lidera uma expedição polonesa iugoslava-francesa ao K2, 8.611 metros, o segundo pico mais alto do planeta. Mas em termos de mortalidade, é o primeiro. Para cada 4 pessoas que chegam ao cume, uma morre. A estatística é implacável. O K2 é chamado de a montanha selvagem. Aqui não existem rotas fáceis. Aqui há paredes íngremes, desprendimentos de gelo, avalanches que caem sem aviso. O tempo muda em minutos. Num momento o sol está brilhando e no seguinte, um vento com força de furacão te derruba. Wanda vai para lá com sua parceira de longa data, Halina Kruger-Sirokomska, aquela mesma com quem ela fez as primeiras escaladas femininas nos Alpes e na Noruega. Elas se conhecem há décadas, confiam plenamente uma na outra. A expedição começa bem. Aclimatação, montagem dos acampamentos, reconhecimento da rota. Tudo corre conforme o plano. Mas o K2 não perdoa nem os menores erros. E um dia, enquanto o grupo sobe para um acampamento de altitude, uma avalanche desaba lá de cima. Halina morre instantaneamente. Toneladas de neve e gelo a enterram. Wanda, naquele momento, está um pouco mais abaixo e sobrevive. Mas algo dentro dela se quebra. Não era apenas uma parceira, era a pessoa com quem ela atravessou meio mundo, com quem dividiu barracas, cordas, o risco. A expedição é cancelada, sem o cume, mas agora o K2 não larga Wanda. Aquela montanha tirou dela uma pessoa querida, e agora a questão entre elas é pessoal. Na temporada seguinte, uma nova tentativa e um novo fracasso. O tempo, dificuldades técnicas, a exaustão. O K2 não cede. É como se a montanha dissesse: você não vai passar por aqui. Mas Wanda não é do tipo que desiste. Em 1986, o K2 se torna um símbolo para ela. O objetivo principal, o pico mais perigoso, a montanha que levou Halina, a montanha que ela tem a obrigação de conquistar. Não pela coleção de picos de 8.000 metros, mas por algo pessoal. As estatísticas de risco aumentam a cada tentativa. Wanda entende isso, mas desistir é admitir a derrota. E ela não sabe perder. Mesmo quando perder significa viver. E no verão de 1986, ela volta ao K2, pela última vez. Verão de 86, uma expedição francesa ao K2. Mas esta não é uma expedição comum, com dezenas de carregadores, toneladas de equipamento e fileiras de cordas de segurança. É o estilo alpino, mínimo de acampamentos, mínimo de apoio e nada de oxigênio. A equipa é pequena, Lilian e Maurice Barrard, um casal francês, lendas do alpinismo, Michel Parmentier, um montanhista experiente em altitude, e Wanda. 4 pessoas contra uma montanha selvagem. A espora dos Abruzos é a rota clássica para o K2. Mas clássica não significa segura. Aqui, cada metro é uma luta. Paredes de gelo, cornijas de neve, troços onde é preciso escalar quase na vertical. Eles sobem devagar, param em acampamentos minúsculos e continuam a subir. Sem garrafas de oxigênio, cada passo tem um custo infernal. A cabeça está a arrebentar, os pulmões ardem, o coração bate como um louco. E então, Wanda é a primeira do grupo a chegar ao cume, 8.611 metros. O K2 está conquistado. Ela tira um cartão, escreve nele First Women's Ascent e esconde-o debaixo de uma pedra. A primeira ascensão feminina, 4 anos depois da morte de Halina. Ela conseguiu. Mas o triunfo dura apenas segundos, porque no K2 o cume é apenas metade do caminho. A descida mata mais vezes do que a subida. Quando as forças se esgotam, quando o corpo está exausto, quando cada movimento exige um esforço sobre-humano, os Barrard sobem logo a seguir, alcançam o cume, começam a descer, e, em algum ponto da descida, algo corre mal, talvez um passo em falso, talvez uma queda. Ou talvez, simplesmente,
já não tivessem forças para se segurar. O corpo de Lillian é encontrado no sopé da parede. Ela caiu de uma altura imensa. Maurice desapareceu. Os seus rastros perdem-se algures nos glaciares. Só 12 anos mais tarde, uma expedição encontrará os seus restos mortais, congelados no gelo. Michel Parmentier desce no meio do nevoeiro. A visibilidade é nula. Ele perde a rota. Vagueia pelas encostas, sem saber o que é cima ou baixo. As forças abandonam-no. Ele está pronto para se deitar e não se levantar mais. Mas, de repente, repara numas pegadas na neve. Significa que alguém passou por ali. Significa que há um caminho. Ele segue essas pegadas como se fossem a sua tábua de salvação. E consegue chegar ao acampamento. Mal se aguenta em pé, mas está vivo. Wanda desce sozinha. Cada passo é uma agonia. Os músculos recusam-se a obedecer. A mente está turva, a visão desfocada. Mas ela continua, porque parar não é opção. Parar é congelar. Congelar é morrer. Quando finalmente chega ao acampamento base, dela só resta a casca. Fisicamente, está no limite da exaustão. Emocionalmente, está destroçada. Os Ballard estão mortos. Michel sobreviveu por milagre. Ela própria mal se aguenta em pé. E depois, chegam notícias das outras expedições. Naquela temporada, várias equipas estavam no K2. 27 pessoas chegaram ao cume. 13 morreram. Quase metade. Avalanches, quedas, exaustão, desorientação. O K2 ceifa vidas em massa. A temporada de 86 ficou conhecida como o Verão Negro do K2, o verão mais sangrento na história da montanha. Wanda sobreviveu. Ela conquistou o K2. Ela se tornou a primeira mulher a conquistar aquele cume, mas o preço foi monstruoso. E a pergunta que ela se fez depois foi: será que valeu a pena? Não há resposta. O que restou foi só um cartão debaixo de uma pedra, no topo. First Women's Ascent. E os corpos daqueles que não voltaram. Depois do verão sombrio de 1986, um boato começou a correr nos círculos de alpinismo. K2 e mulheres, uma combinação estranha. 3 mulheres, 3 cumes, 3 tragédias. Wanda, a primeira. Ela sobrevive. Lillian, a segunda. Morre na descida. Julie, a terceira. Morre no mesmo verão. Para Wanda, isso não era teoria. Ela viu. Ela esteve lá. Ela conhecia aquelas mulheres. E mesmo que na época ninguém ainda falasse em maldição, a sombra do K2 já pairava sobre ela. Toda vez que ela partia para uma nova rota, alguém lembrava: é ela, a mulher do K2. A única que voltou de lá sozinha. Anos mais tarde, as estatísticas se tornariam ainda mais sombrias. Chantal Mauduit morreu no Dhaulagiri. Alison Hargreaves morreu na descida do K2. Das 5 primeiras mulheres a chegar ao topo do K2, nenhuma viveu para envelhecer. Mas naquela época, em 1992, quando Wanda estava a caminho do Kangchenjunga, ela sabia de uma coisa: o K2 não perdoa erros. E às vezes não perdoa as mulheres. Maio de 1992. Wanda tem 49 anos. No alpinismo, essa já é uma idade avançada. A maioria dos alpinistas de alta montanha já se aposentou com essa idade, mas não ela. Uma expedição canadense-mexicana ao Kangchenjunga, 8.586 metros, a terceira montanha mais alta do planeta. Oficialmente, o projeto é liderado por Roger Mendoza e Carlos Carsolio, um jovem mexicano, uma das estrelas em ascensão no alpinismo mundial. Wanda se junta como participante independente, uma alpinista de alta montanha, forte e com uma experiência gigantesca. Para ela, é o 9º pico de mais de 8.000 metros. Mais um passo em direção ao seu grande objetivo, conquistar todos os 14. Ela já passou mais da metade do caminho. Everest, K2, Nanga Parbat, Shishapangma, os 2 Gasher Brooms, Cho Oyu, Annapurna. 8 picos já conquistados. O Kangchenjunga era o próximo passo lógico. Não era a mais difícil das que faltavam, mas também não seria um passeio no parque. A face noroeste, uma rota tecnicamente desafiadora. Mas Wanda já tinha enfrentado coisa pior. A expedição começa no fim da temporada. É um risco. Em maio, a maioria das equipes já está descendo das montanhas. O tempo fica imprevisível. A neve é profunda e fofa. O perigo de avalanches cresce a cada dia. Mas Wanda estava acostumada aos riscos.
Em quase 30 anos nas montanhas, ela aprendeu a ler o tempo, a sentir a neve, a entender quando seguir em frente e quando esperar. A experiência dela é a sua maior segurança. Eles sobem pela face da montanha, montando os acampamentos. O primeiro, o segundo, o terceiro. A uma altitude de cerca de 7.950 metros, eles montam o acampamento 4. É a última parada antes do ataque ao cume. Dali até o topo, são pouco mais de 600 metros de desnível. Para uma pessoa comum, isso não é nada. Mas na zona da morte, onde há metade do oxigênio, isso se transforma em quilômetros de pura agonia. Cada passo é um esforço sobre-humano, cada respiro, uma batalha. Psicologicamente, para Wanda, é apenas mais um cume, o 9º de 14. Ela não pensa na possibilidade de ser o último. Ela está pensando nos próximos 5. A ideia era que, em poucos anos, ela completaria a lista. Se tornaria a primeira mulher com a coleção completa. 12 de maio. A equipe de ataque se prepara para partir. O tempo está instável, mas existe uma janela. É preciso ir, porque amanhã pode ser pior. E depois de amanhã, pior ainda. Wanda verifica o equipamento, arruma a mochila. Por volta das 3:30 da madrugada, eles saem do acampamento 4. Escuridão, frio, estrelas sobre a cabeça. Pela frente, uma longa subida. Pela frente, o cume. Ou o que deveria ter sido o cume. 3:30 da manhã. Ainda está escuro. O frio corta até os ossos. Wanda sai da barraca no acampamento 4 e olha para cima. Em algum lugar lá, na escuridão, se esconde o cume. 600 metros verticais. Mas na zona da morte, não são apenas 600 metros. É a fronteira entre a vida e algo além dela. Carlos Carsolio está ao lado dela. Jovem, forte, cheio de energia. Ele tem 27 anos. Wanda, 49. A diferença de idade se faz sentir a cada passo. Mas ela não pretende ficar para trás. Eles começam a subida. Lentamente, metodicamente. Um passo, uma inspiração. Mais um passo, mais uma inspiração. As lanternas de cabeça iluminam a neve à frente, mas, além disso, só escuridão. O mundo se resume aos poucos metros ao redor. Todo o resto não existe. Carlos anda mais rápido. Seus pés não afundam tanto na neve. Seus pulmões funcionam um pouco melhor. A juventude lhe dá uma vantagem. Wanda o vê se distanciando aos poucos, mas ela não entra em pânico. Cada um tem o seu próprio ritmo. O importante é chegar lá. As horas passam. O sol nasce no horizonte. O mundo se tinge de tons rosa e dourados. O Kangchenjunga é imenso, majestoso, impiedoso. Lá embaixo, quilômetros sob seus pés, as nuvens. Aqui, a 8.000 metros de altitude, quase não há ar. Cada inspiração é como tentar respirar por um canudinho. Wanda continua subindo. A cabeça dela lateja. As têmporas pulsam. A visão fica turva de vez em quando, mas ela continua. Porque parar não é uma opção. Por volta das 3 da tarde, Carlos alcança o cume. 12 horas de subida. Ele está no topo do Kangchenjunga, a terceira montanha mais alta do planeta. Triunfo. Mas não há tempo para comemorar. É preciso descer. Porque nas montanhas de 8.000 metros, o cume é apenas metade do caminho. Ele se vira e começa a descida. E em algum ponto, a cerca de 8.200, 8.300 metros, ele encontra Wanda. Ela ainda está subindo, devagar, com uma dificuldade imensa, mas continua subindo. Carlos para, olha para ela e percebe, alguma coisa está errada. Wanda se move como um robô, mecanicamente. Um passo, pausa, outro passo, pausa. O rosto acinzentado, os lábios azulados, o olhar meio perdido, vazio. Ele tenta impedi-la. Wanda, desce, já é tarde. O sol já vai se pôr. Você não vai conseguir antes de escurecer. Vamos descer juntos, agora. Wanda olha para ele e balança a cabeça. Não, eu vou chegar. Estou tão perto, não posso voltar agora. Carlos insiste. Ele vê o estado dela. Ela está visivelmente no seu limite. As forças estão se esgotando. Se ela continuar subindo, pode não ter mais forças para descer. E uma descida no escuro, nessa altitude, é suicídio. Mas Wanda é irredutível. Ela já escalou 8 picos de 8.000 metros. Ela sobreviveu ao K2. Ela sabe o que está fazendo. Ou pensa que sabe. Carsolio percebe. É impossível convencê-la. Ele tenta propor um meio termo. Tudo bem, mas pelo menos desce comigo até o acampamento mais próximo.
Descansa, se aquece, tenta amanhã. Wanda balança a cabeça de novo. Não, vou passar a noite aqui, bem na encosta. Tenho tudo o que preciso. De manhã, a gente vê o que faz. Ou chego no cume, ou desço. Imaginem só. Passar a noite numa encosta aberta, a mais de 8.000 metros de altitude, sem barraca, sem um abrigo de verdade. Apenas se enterrar na neve e esperar o amanhecer. Isso é extremo até para os alpinistas mais experientes. Para alguém num estado de exaustão extrema, é um risco gigantesco. Mas Carlos não pode obrigá-la a descer à força. Cada alpinista é responsável por si. É uma regra não escrita. Você pode aconselhar, insistir, mas a decisão final é da própria pessoa. Eles se despedem. Segundo alguns relatos, as últimas palavras de Wanda foram: amanhã tudo ficará claro. Carlos olha para ela uma última vez. Depois, vira-se e continua a descida. Na sua cabeça, uma preocupação. Algo não está certo, mas ele não pode ficar. As suas forças também estão no fim. Ele também precisa descer enquanto ainda há luz. Wanda fica sozinha. Ela pega o seu saco de bivac, um saco de dormir leve para situações extremas. Enterra-se na neve, tenta se aquecer. Ao redor, silêncio. Apenas o vento, apenas a imensidão infinita das montanhas sob os seus pés. Ela fecha os olhos, pensa: amanhã. Amanhã eu chego lá, ou desço. Amanhã tudo ficará claro, mas o amanhã nunca chegaria. Noite de 12 de maio. Carlos desce para o acampamento base, exausto, mas vivo. Ele olha para trás, para o lugar onde Wanda ficou. Mas a visibilidade já está péssima. O tempo está a mudar. Primeiro, uma neve fraca. Depois, mais forte. O vento ganha força. Em poucas horas, o Kangchenjunga transforma-se num inferno branco. Uma nevasca varre as encostas. A visibilidade cai para zero. A mais de 8.000 metros de altitude, com um tempo assim, não se sobrevive. Carlos está na barraca, a pensar em Wanda. Ela está lá fora, na encosta, no seu saco de bivac, na neve, sozinha, no meio da nevasca, sem abrigo. A noite arrasta-se, interminável. O vento rasga a barraca, a neve cobre tudo à volta. Na manhã de 13 de maio, o tempo acalma um pouco. Carlos sai do acampamento e olha para cima. É preciso ver como está a Wanda. O grupo sobe até ao local onde ela deveria ter passado a noite, perto dos 8.200 metros, e encontram a barraca, ou melhor, o que restou dela. O saco de bivac e algumas coisas, mas a própria Wanda não está lá. A barraca está vazia. Carlos olha em volta. Procura por pegadas, pegadas para cima, em direção ao cume, pegadas para baixo, pela rota de descida, pegadas para o lado. Talvez o vento a tenha levado ou ela tenha seguido por outro caminho. Nada. A neve cobriu tudo, nenhuma pegada. É como se Wanda tivesse simplesmente desaparecido. Levantou-se de manhã, saiu da barraca e sumiu. Evaporou no ar rarefeito do Kangchenjunga. O grupo grita. Olha com os binóculos, tenta ver alguma coisa, uma mancha de cor da roupa na neve, um movimento, um sinal, o que quer que seja. Silêncio. Apenas o vento. Organizar uma operação de resgate a sério é impossível. Estamos a 8.200 metros, a zona da morte. Aqui, cada um mal se aguenta em pé. Não há recursos para vasculhar as encostas. Não há helicópteros, nem equipas de resgate, nem equipas de resposta rápida. Se alguém desaparece a esta altitude, desaparece para sempre. O Carlos desce mais um pouco, mas ele não abandona a área do Kangchenjunga imediatamente. Ele espera. Talvez a Wanda apareça. Talvez ela esteja viva, algures lá embaixo, a andar devagar, mas a andar. Ele deixa no acampamento 2 tudo o que ela possa precisar: comida, água, combustível para o fogareiro, até uma garrafa de oxigênio, caso ela volte e precise de ajuda. Passa um dia, um segundo, um terceiro, nenhum vestígio da Wanda, nenhum sinal, nenhuma mensagem, nada. O Carlos percebe, ela não vai voltar. Algo aconteceu naquela noite, ou de manhã. Talvez ela tenha tentado chegar ao cume e caiu. Talvez tenha descido e se perdido na tempestade de neve. Ou talvez simplesmente se deitou na neve e nunca mais se levantou. O corpo cedeu. As forças acabaram. Nos picos de 8.000 metros, isto acontece. As pessoas desaparecem, sem deixar rasto, sem testemunhas. A montanha leva-as, e elas tornam-se parte do gelo, da neve, da eternidade.
Wanda Rutkiewicz, a primeira mulher a escalar o K2, uma das maiores alpinistas da história, desaparece no Kangchenjunga. O seu nono pico de 8.000 metros fica por conquistar. Faltavam-lhe 5 cumes para completar a coleção, mas os números já não importam. O que importa é outra coisa. Ela foi para o lugar onde sempre quis estar, para as montanhas, para a altitude, para onde a fronteira entre o céu e a terra se desvanece, e ficou lá para sempre. Passam-se 3 anos de incerteza. A Wanda desapareceu, mas o corpo nunca foi encontrado. Oficialmente é dada como desaparecida, mas no mundo do alpinismo todos sabem a verdade. Ela ficou no Kangchenjunga para sempre. 1995. Expedições italianas e checas estão a trabalhar no Kangchenjunga. Os alpinistas sobem pela face sudoeste e a uma altitude entre os 7.700 e os 7.900 metros encontram um corpo, uma mulher, congelada, deitada na neve como se estivesse a dormir. O primeiro pensamento é a Wanda. Finalmente foi encontrada. Esteve aqui 3 anos, na encosta, congelada no gelo. Mas quando começam a examinar a roupa e o equipamento, surgem as dúvidas. As etiquetas na roupa são búlgaras. O material não parece ser o da Wanda. O equipamento é diferente. Fazem uma análise e chegam à conclusão: não é a Rutkiewicz. É, provavelmente, Yordanka Dimitrova, uma alpinista búlgara que também desapareceu no Kangchenjunga no início dos anos 90. Isso significa que a Wanda está noutro lugar. Ou o corpo dela foi levado por uma avalanche, ou está debaixo da neve, noutra parte da montanha, ou então caiu numa fenda onde nunca ninguém a vai encontrar. Na Polônia, começam a circular rumores, estranhos, quase místicos. Dizem que a Wanda sobreviveu, que desceu pelo outro lado da montanha, que foi acolhida por habitantes locais, que vive algures no Tibete com outro nome, escondida. Mas de quê e por quê? Ninguém consegue explicar. Estas especulações surgem de vez em quando em fontes polacas. Alguém diz ter visto uma mulher parecida com ela. Outra pessoa ouviu uma história de um conhecido. Mas nenhuma confirmação fiável. Nem fotografias, nem documentos, nada. Muito provavelmente é apenas uma recusa em aceitar a verdade. As pessoas não querem acreditar que uma lenda como ela simplesmente desapareceu. Elas precisam de um outro final. Um final feliz. Ou pelo menos enigmático. Outro ponto estranho: as datas. Em publicações diferentes, aparecem datas de nascimento diferentes para Wanda. Em algumas, 4 de fevereiro de 1943. Em outras, 9 de fevereiro do mesmo ano. 5 dias de diferença. Por quê? Um erro nos documentos, confusão nas fontes ou alguma outra coisa? Essas pequenas inconsistências adensam o mistério. Criam a sensação de que até os fatos mais básicos sobre Wanda estão envoltos em névoa, como se a sua própria identidade tivesse se dissolvido parcialmente na lenda. E a pergunta principal, que atormenta todo mundo: ela chegou até o cume. Carlos a viu a uma altitude entre 8.200 e 8.300 metros. Faltavam cerca de 300 metros na vertical até o topo. Tecnicamente, ela poderia ter chegado, se encontrou forças, se o tempo deu uma janela, se o corpo aguentou, mas ninguém sabe. Não há fotos do cume, não há testemunhas, não há os bilhetes que os alpinistas costumam deixar no pico. Talvez ela tenha chegado, ficou no topo por alguns minutos, percebeu que tinha conseguido seu nono pico de 8.000 metros e começou a descer. E na descida, algo deu errado, ou talvez não tenha chegado. Deu meia volta de manhã, percebeu que não teria forças e começou a descer. E em algum ponto do caminho se perdeu no nevoeiro, ou caiu. Nós não sabemos, e nunca saberemos. O Kangchenjunga levou Wanda Rutkiewicz e não devolveu nem o corpo. Ela se dissolveu nas neves da terceira montanha mais alta do planeta. Tornou-se parte da sua lenda. O corpo de Wanda nunca foi encontrado, mas a Polônia não podia deixá-la cair no esquecimento. No cemitério da Catedral em Wrocław, a cidade onde ela estudou, trabalhou, de onde partia para as montanhas, ergueram uma lápide simbólica, um túmulo vazio, um monumento à mulher que ficou nos Himalaias. As pessoas vão até lá, colocam flores, ficam em silêncio, cada uma com seus próprios pensamentos. Algumas lembram de seus triunfos, outras de sua teimosia. Outras simplesmente olham para a pedra e percebem: é isto que significa viver de verdade.
Em Władysławowo, na Avenida das Estrelas do Desporto, surge uma estrela com o seu nome, ao lado de outros grandes atletas poloneses. É um sinal de reconhecimento. Wanda Rutkiewicz é um orgulho nacional. Ela mostrou ao mundo que as mulheres sabem não só sobreviver, mas também vencer. Hoje, dezenas de mulheres enfrentam os picos de 8.000 metros. Elas escalam o Everest, o K2, o Annapurna. Algumas completam todos os 14. Aquilo com que Wanda sonhou, agora é realidade. A primeira mulher a conquistar todos os 14 picos de 8.000 metros foi Junko Tabei. Depois, Nives Meroy. Depois, outras. Elas estão nos cumes e sabem. Foi Wanda quem abriu o caminho. Ela não chegou lá, mas mostrou que era possível. Se essa história mexeu com você, escreva nos comentários se já conhecia Wanda Rutkiewicz. É curioso saber a impressão que ela deixa em vocês.